Jonas 4, do 1 ao 11. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao nascer do sol, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: É justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, no qual não trabalhaste, nem o fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Quem reconhece estes símbolos? Ok, quem não reconhece estes símbolos? Quem nunca usou um destes símbolos num e-mail, num WhatsApp, no Messenger? Alguém nunca usou? O Bill. Okay. Não sei, uma coisa de geração para geração, mas não vamos entrar por aqui. Mas o que são estes símbolos? São símbolos que refletem as nossas emoções, né? É muito raro enviar um SMS, um WhatsApp, um Instagram, um Messenger, um e-mail, sem adicionar um emoji. É isso que se diz em português, emoji. E tem vários degraus de emoção. Por exemplo, temos um sorrisinho, temos um sorriso com lágrimas, que significa estou a me rir muito de vocês. Nós temos costume de mostrar a nossa reação emocional para com qualquer assunto. Se este capítulo 4 do livro de Jonas fosse escrito hoje, poderia ser pontuado com emojis. Porque neste capítulo 4 encontramos a reação emocional do Jonas em relação àquilo que Deus fez na cidade de Nínive. E essas reações emocionais revelam-nos o que era importante para Jonas. Revelam-nos o coração de Jonas. E descobrimos que o coração de Jonas ainda não estava bem alinhado com a vontade de Deus. Nós lembramos a história. Jonas foi enviado para Nínive, não queria ir, chegou finalmente, entrou na cidade e começou a pregar uma mensagem muito simples. Ainda 40 dias e Nínive será subvertido ou destruída. É a reação dos ninivitas. Creram em Deus, se vestiram de saco, sentaram-se em cinzas, arrependeram-se dos seus caminhos mais, clamaram fortemente para o Senhor, e Deus teve compaixão e não fez o mal que tinha dito que lhes faria. Um final muito feliz. 120 mil homens, mais mulheres, mais crianças, até os próprios animais foram incluídos, não foram destruídos. Mas como foi a reação de Jonas? Ele não gostou. Desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, irritado,
furioso, literalmente se queimou com raiva. Jonas ficou tão chato com Deus que pediu que Deus lhe tirasse a vida, porque melhor é me morrer do que viver. Nós sabemos desde o início de capítulo 1, Jonas teve imensa dificuldade com esta nação de Assíria. Era uma nação pagã, uma nação muito violenta, muito cruel, o inimigo do povo de Israel, e Jonas não queria nem pisar na terra de Assíria, nem queria ir para aquela cidade. E assim ele fugiu da presença de Deus, embarcou num barco para Tarsis, numa outra direção extrema, e lemos como Deus mandou a tempestade, e Deus travou a fuga do Jonas. Passou 3 dias e noites na barriga do peixe. E ali, através do seu oração, parece que ele se arrependeu. Então, como é que ele pode reagir desta forma extrema? Mostra que Jonas ainda teve problemas no seu coração em relação ao que Deus havia feito. Mas é muito curioso que ele usa teologia para justificar a sua reação. Jonas diz: eu não fui para Nínive, por quê? Porque eu sabia que tu, Senhor, és um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, e que te arrependes do mal. As palavras que Jonas citou aqui são descrições da natureza de Deus, são os atributos de Deus. E era mais ou menos um credo para o povo de Israel. Encontra-se várias vezes, através do Velho Testamento, o povo a citar estas qualidades de Deus e alegrar-se por causa disso. Compassivo, o generoso, gracioso, uma palavra que só encontra em relação a Deus. Misericordioso literalmente descreve o relacionamento entre uma mãe e um recém-nascido. Cuidado, compreensão, procura ao melhor para como bebê. E paciente, o longânimo, isso? Paciente, cheio de bondade, significa tarde para se irritar. E descreve a atitude de Deus para como o pecado do povo de Israel. Mas essa última palavra, cheia de amor, é uma palavra que se pode trazer de Gênesis até o final do Testamento e até no Novo Testamento. Porque é uma palavra que descreve o amor que só se consegue manifestar entre Deus e o seu povo. Uma palavra hebraica chamada chesed. Vocês querem repetir comigo? Chesed. Consegue? Chesed. Está certo, Bill? Tá? Mais ou menos, tá bom. Chesed é uma palavra que descreve um amor sem igual, um amor ativo, um amor que protege, um amor que castiga o mal, um amor fiel, um amor que dura para sempre. E o povo gostava de cantar sobre este amor que dura para sempre. Salmo 136. Rende graças ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom e seu chesed, o seu amor, dura para sempre. E também te arrependes do mal. Deus se comove, tem compaixão para com as pessoas que não merecem a compaixão de Deus. Jonas citou o seu credo, aquilo que ele acreditava sobre Deus, só que fez em Jonas uma atitude de orgulho, uma atitude de superioridade. E esta atitude se manifestou em uma divisão entre o povo de Israel, nós, o povo de Israel, e eles, os pagãos, que não conhecem Deus. Nós somos o povo de Israel, escolhido, o povo da aliança, filhos da promessa. O credo é para nós.
Deus é o nosso Senhor. Deus mostra misericórdia para conosco. Deus é tarde para se irritar em relação ao nosso pecado. Deus é cheio de amor para conosco. São os nossos direitos, porque nós, Israel, somos o povo de Deus. Mas eles, não. Eles são os ninivitas. São os pagãos. Eles vivem no pecado, são violentos, cruéis. A sua maldade chega ao Deus. Eles merecem castigo, destruição. Eles não merecem, neles não. E aí Jonas teve imensa dificuldade em perceber que o credo de Deus, o seu chesed, o seu amor que dura para sempre, poderia estender-se até esta nação. E vemos isso na oração que ele citou. Na barriga do peixe, ele falou, no versículo 3, 2:8. Os que observam as vaidades vãos deixam a sua própria misericórdia, deixam a sua própria chesed. E na oração de arrependimento, ele estava dizendo, é para nós, mas não é para eles. E foi por causa disso que ele ficou tão irritado. E quando ele foi obrigado para ir a Nínive e ter tempo com eles, Deus agiu de acordo com a sua natureza. E eles experimentaram a misericórdia, o chesed, o amor que dura para sempre. E por causa do orgulho de Jonas, ele ficou ressentido. E nós? É difícil imaginar que tiver alguém aqui nesta sala que iria reagir desta forma. Sentir raiva, ira, frustração quando Deus mostra misericórdia e salva alguém. Mas que tal esta divisão entre nós e eles? Mais cedo nós cantamos o credo, uma declaração daquilo que nós cremos sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sobre a salvação, sobre toda a nossa teologia em relação a Deus. O credo foi escrito para unir cristãos de vários países, de várias culturas. E não vamos brigar sobre essas coisas. Mas que tal as coisas menos importantes? A forma do batismo, a escatologia, a forma de culto, a versão da Bíblia que usamos, a forma de se vestir no culto, a tradição eclesiástica, batista, presbiteriana, metodista, anglicano, luterano, pentecostais, não pentecostais, autores e pregadores favoritos. Não estou a dizer que essas coisas não são importantes, são. Mas estou a dizer que nós precisamos tomar muito cuidado para que essas coisas secundárias não criem em nós orgulho e fazer divisão entre nós e eles, pensando que nós somos certos, pensando que todos eles são errados, que Deus só pode agir no meio de nós, que nós somos os privilegiados, nós temos o direito de receber a bênção de Deus, eles não merece. Devemos tomar muito cuidado para não pensar assim. Porque a realidade é que Deus é maior do que nós podemos pensar nem imaginar. E quando Deus agir no meio deles, e Ele está a agir no meio deles, isso pode criar ressentimento em nós, irritação, frustração. E aí vem a mesma pergunta para nós que Deus fez para Jonas. É razoável esse teu ressentimento, Jonas? Jonas, tu tens sido rebelde, tens sido desobediente, tu experimentaste a realidade do credo. Deus tem sido generoso, misericordioso, tarde em se irritar com o teu pecado. Deus não lhe fez o que tu mereces.
Tens desfrutado, recebe o amor que dura para sempre. Tu tens experimentado. E agora ficas irritado porque eles experimentaram também. Oh, Jonas, não faça isso. Mas Jonas não respondeu. Ele fugiu de novo. Ele foi para fora da cidade, construiu uma cabana, sentou à sombra da cabana até ver o que aconteceria à cidade. Ainda não percebeu, ainda esperava que Deus julgasse a cidade. Mas até ali, fora da cidade, com tanta frustração, com tanta raiva, Deus, por causa do seu grande amor para com Jonas, chegou a Jonas e fez nascer, eu vou dizer planta, porque essa palavra é difícil, fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra a fim de quê? A fim de o livrar do seu incômodo. Qual foi o incômodo? Enfrentar o sol. Mas esta palavra que nós traduzimos como incômodo aqui, o escritor usa em outras situações no livro. Por exemplo, Jonas 1:7. Os marinheiros estão no rio, no alto mar, no meio de uma tempestade furiosa, estão a ponto de morrer. Eles perguntam, quem fez este mal sobre nós? E como foi a reação de Jonas para o incômodo dos marinheiros a quase morrer? Uma situação muito mais grave do que enfrentar o calor do sol. Como foi a reação de Jonas? Ele estava no porão do navio a dormir, sem compaixão para com os marinheiros. Em Jonas 3:10, o escritor explica que Deus teve compaixão e não fez o mal, o incômodo que tinha dito que lhes faria. Qual mal? Destruir a cidade. Uma situação muito mais grave do que o incômodo de enfrentar o sol da tarde. E como foi a reação de Jonas quando Deus não fez isso? Ficou furioso com Deus, porque não teve compaixão. Jonas não teve compaixão para com os marinheiros e os ninivitas, mas se alegrou em extremo quando Deus fez nascer uma planta para ajudar a aliviar do sol da tarde. Uau! No contexto de tudo que está acontecendo aqui nessa cidade, o incômodo de enfrentar o calor do sol é insignificante. Completamente insignificante. E a reação de Jonas é absurdo, superficial e trivial. Mas ainda ficou pior. Deus enviou um bicho para danificar a planta. Depois enviou um vento quente. E o sol chegou muito forte até o ponto de Jonas desmaiar. E como foi a sua reação? Quero morrer. Tira minha vida. Mas Jonas, como é que tu podes reagir desta forma? E mais uma vez vem a pergunta de Deus. Então, Jonas, é acaso razoável que assim te irritas por causa da planta? Será que Jonas finalmente percebeu? Não. Ele diz, é justo que me enfade, que me irritas ao ponto de desejar a morte. Deus providencia uma planta para aliviar o incômodo de enfrentar o sol da tarde. Ele fica feliz quando morre a planta. Ele fica irritado enquanto 120 mil pessoas estão lá a morrer. E Deus finalmente diz para Jonas, Jonas, tiveste compaixão, ou seja, literalmente se comoveu, chegou ao ponto de chorar por causa de quê? Esta planta, coisa trivial, banal, insignificante. Vimos muitas reações emocionais do Jonas, raiva, alegria, chorar, raiva. E essas reações revelam o coração de Jonas. Para nós é muito óbvio.
Ele teve uma teologia exclusiva, limitada, um coração orgulhoso, um coração que fez distinção entre o povo de Israel, nós, e os ninivitas, eles. Um coração que esperava que Deus tratasse Israel, nós, de uma forma diferente, que iria tratar eles, os ninivitas. Mas no fundo do coração, Jonas não teve compaixão. Não teve compaixão para as pessoas que não faziam parte do seu povo, do seu tribo, da sua cultura, da sua família. Mas teve compaixão para com uma planta. Uma planta. Uma coisa banal, superficial. Jonas não estava a perceber o pano de fundo maior de Deus, o Criador, e toda a sua criação. E aí vem a palavra final de Deus, numa forma de uma pergunta. Então, Jonas, e não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas se comoveu, chegou ao ponto de chorar por causa da destruição de uma planta. E Deus disse, será que eu não vou ter o mesmo sentimento em relação à destruição de 120 mil homens, mais mulheres, mais crianças? Homens, mulheres e crianças que foram criadas à imagem de Deus, que têm valor, que são importantes, mais importantes do que esta planta. Porque eles estão perdidos. Não sabem discernir a mão direita da sua mão esquerda. Não percebem o mal que estão a fazer. Não conhecem Deus. O Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, que se arrepende do mal. E por causa desta realidade, Deus enviou Jonas para aquela cidade. E por causa do arrependimento da cidade, Deus não fez o mal que tinha dito. Então, Jonas, não tens razão para reagir assim. Porque tu também, Jonas, não percebes quem é Deus. Jonas teve imensa dificuldade em compreender como é que Deus poderia ter paciência e tratar estes pagãos com misericórdia, com compaixão. Como é que eles poderiam ser o objeto do amor que dura para sempre? Como é possível? E Deus deu-lhe a resposta fora da cidade de Nínive. Mas para nós hoje, se calhar o desafio não é compreender como Deus pudesse tratar Nínive desta forma. O desafio é pensar, será que Deus pode me tratar com esta misericórdia? Será que Deus pode olhar para mim, o meu coração, a coisa que eu sei sobre eu, as minhas falhas, os meus pecados, será que Ele pode me tratar com o mesmo amor que dura para sempre? E Deus deu-nos a resposta fora de uma outra cidade, uma cidade chamada Jerusalém. Deus enviou o seu Filho Jesus para anunciar o reino de Deus está próximo, arrependai-vos. E durante 3 anos ele andava na terra a ensinar, a curar, a fazer milagres, a curar doenças, a expulsar demônios, desafiar os líderes e chamar todas as pessoas para se arrependerem dos seus pecados. E no início da última semana da sua vida, Jesus entrou na cidade de Jerusalém. Lemos em Lucas 19. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus se comoveu. Jesus teve pena. Jesus teve compaixão por como aquela cidade. Por quê? Porque não percebeu quem poderia lhe dar a paz. A cidade não conheceu
quem era Jesus e dentro de algumas décadas Jerusalém seria destruída. Mas Jesus não estava a falar sobre paz na terra. Jesus estava a falar sobre paz no céu, entre o Criador e as suas criaturas. Paz entre o Deus justo, santo, compassivo, cheio de dignidade, e seres humanos como eu, rebeldes, pecadores, afastados de Deus. E alguns dias depois, Jesus foi levado para fora da cidade e morreu numa cruz. E o Novo Testamento explica que ele morreu em resgate por muitos, o justo pelos injustos, levando sobre si os nossos pecados, um sacrifício único, perfeito, para satisfazer a ira justa de Deus para com as suas criaturas. É uma expressão do amor de Deus. Nós conhecemos João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Aquela palavra amar, agape, é igual chesed no Velho Testamento. É o mesmo amor. Agora através de Cristo. E agora hoje, 2019 anos depois daquele evento em Jerusalém, fora de Jerusalém. Uma promessa simples de Deus para nós. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ela permanece. É possível hoje experimentar a misericórdia, a compaixão, o perdão que Deus promete, tal como Nínive experimentou tantos séculos atrás. Chegamos ao final deste livro muito curioso. Um livro que convida-nos para compreender melhor o que é a misericórdia de Deus. O que significa dizer que Deus tem compaixão para com a sua criação. É um livro que me incomoda bastante. Muito, muito, muito. Porque eu vejo em Jonas, eu vejo em mim a mesma coração que Jonas teve. Mas também me incomoda num outro sentido. Em relação a onde nós estamos agora. Aqui em Portugal, muitas pessoas que estão aqui nesta sala não são desta nação. Vieram para aqui por vários motivos. Muitas pessoas que estão aqui em Portugal não tiveram a formação de igreja que nós tivemos. Ainda não ouviram o Evangelho de Jesus que nós conhecemos. Nunca foram ensinados para abrir a Bíblia e ler a Bíblia como nós fomos ensinados. E por causa disso, eles ainda estão na escuridão, não podendo distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Eles continuam a buscar a Deus por meio de várias coisas, rituais, peregrinações, seja o que for. Eles estão perseguidos e cegos espiritualmente. Jonas não se importava com eles. Será que nós vamos nos importar com eles? Vamos orar.